Esses dias eu estava andando na rua e um rapaz me abordou assim, falou: "Você não está me reconhecendo?" E aí eu parei, olhei para ele, fiquei olhando assim para ele, e aí eu falei: "Ah, eu sei, você é primo do Adriano." Ele: "Isso mesmo. Pô, você não me reconheceu?" Por quê? Porque eu costumo, pregar em onde tem bastante pessoas, e eu não tinha reconhecido ele, mas quando ele me abordou e eu olhei para ele, eu lembrei da onde eu tinha conhecido ele, daquela experiência, né. E aconteceu algo muito interessante na Bíblia aqui, que se encontra em Lucas 24, após a ressurreição de Cristo, os discípulos que caminharam 3 anos e meio com Cristo não reconheceram a Cristo ressurreto, começaram a conversar, começaram a conversar. Você vai ver esse texto aqui, em Lucas capítulo 24, do versículo de número 13 ao 35, né? Então, no caminho de Emaús, eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que estava a uma distância de Jerusalém até 60 estádios aproximadamente. O nome do lugar era Emaús. Iam falando entre si tudo aquilo que havia acontecido da ressurreição de Cristo e tal. E acontecendo que eles falando entre si, fizeram perguntas um ao outro. E o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Jesus se aproximou, eles falando de Jesus, do que aconteceu, e Jesus do lado deles. Imagina que cena intrigante, né? E aí os olhos deles estavam fechados. Por que os olhos deles estavam fechados para não reconhecer? Por que que você acha que os olhos dos discípulos estavam fechados, enquanto eles caminhavam com Jesus, eles não percebiam que era Jesus, né? E eles lhes disse: "Que palavras são essas? Caminhando, vocês estão trocando, e por que vocês estão tristes?" E respondendo um cujo nome era Cleófas, disse: "Tu é um peregrino em Jerusalém? Tu não sabe dessas coisas que foi cogitado aqui, está no auge, viralizou essa conversa e vocês não estão sabendo?" E ele lhes perguntou: "Quais?" E eles disseram a respeito de Jesus do Nazareno, estavam falando de Jesus para Jesus e não reconheceram que é Jesus. E foi poderoso as obras que ele fez diante de Deus e do povo. E como os principais sacerdotes e príncipes entregaram Jesus para condenação e crucificaram ele, e nós esperávamos que ele redimisse Israel, nós pensávamos que ele era o Messias, o enviado. Agora, sobre tudo isso, e já é tarde, é terceiro dia, e as coisas aconteceram. Ainda que também algumas mulheres dentre nós nos maravilhavam, qual madrugada foram ao sepulcro, e elas não acharam o corpo. Voltaram dizendo que tinha sido visitada por um anjo e que disseram que ele vive. Então eles estavam assim fascinados, contando que Jesus ouviu um burbúrio, que Jesus tinha ressuscitado, e alguns que estavam conosco acharam as mulheres que tiveram dito isso. E ele lhe disse: "Os nércios e tardios de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura, não convinha que Cristo padecesse essas coisas?" Ele estava dizendo, começando por Moisés e os profetas, ele começou a explicar a escritura. E aí eles chegaram na aldeia e ele fez com eles que ia mais longe. E eles os constrangeram: "Não, vem conosco aqui, ó, tá legal esse bate-papo, pode comer com a gente aqui." Chamaram ele para perto. E aconteceu que, estando eles à mesa, Jesus, tomando o pão, abençoou e lhes disse. E aí abriram-se os olhos e reconheceram que era Cristo, e logo em seguida desapareceu-lhes da frente. Jesus quis se revelar. E eu quero te fazer uma pergunta. Para você reconhecer a Cristo na sua vida, você tem reconhecido as palavras de longe, que você vê um pregador pregando na internet ou nesse vídeo, que é onde eu tenho as mensagens que têm sido positivo para você?
Só que Jesus, ele quer se revelar na mesa da intimidade. Partir do pão quer dizer comendo, estando junto. Você sabe que esses dias aí aconteceu uma situação que um discípulo da nossa igreja, ele disse assim para mim: pastor, a moça chegou aqui na igreja e falou que os pastores, aonde ela ia, os pastores usavam o púlpito para dar bronca, para insinuar, para tratar. Eu falei: não, para tratar você tem que sentar na mesa, ter tempo de mesa, tratar uma pessoa olhando no rosto dela e tratando pessoalmente. Mas como a igreja não tem esse tempo de discipulado, a única maneira de o pastor às vezes tratar uma situação é de um púlpito, mas aí não tem um reconhecimento de Jesus. Isso gera angústia, gera aflição no espírito, gera ressentimento, gera mágoa. Quando você for tratar, a palavra de Deus diz: chama o teu irmão e face a face você trata ali. Se você conseguir que ele se transforme, você ganhou seu irmão. Então, o tempo de mesa é onde Jesus quer se revelar na tua vida. Você que é um cristão, tem que tratar alguma coisa com uma pessoa, senta com ela, comendo um pão, tomando um café, ou você face a face, você trata aquilo e você edifica ela de uma maneira clara. Se você quer fazer isso, eu já vi pregadores que usando o púlpito para insinuar. Isso aí ofende as pessoas, machuca as pessoas. É claro que pode ser que algum dia você vai tratar alguma coisa específica na igreja, você que está pregando, que é um pregador, e alguém vai se sentir ofendido, vai achar que é para ele. Mas isso não pode partir do seu intencional, porque senão você está querendo usar o momento do púlpito para tratar uma pessoa de uma circunstância que você precisa tratar no pessoal, no individual, porque aí é onde Jesus quer se revelar. Então Jesus, ele se revelou ali no bate-papo, ele não reconheceram a Jesus, mas quando foram para a mesa da comunhão, no partir do pão, os olhos dos discípulos abriram e eles foram esclarecidos da ressurreição de Cristo. Jesus quer esclarecer que ele ressuscitou pela tua vida, e aqui nessa mesa, aqui, ó, nessa comunhão que eu estou tendo um face a face com você, eu quero te dizer, Jesus Cristo ressuscitou por você, para que você tivesse direito da vida eterna, tivesse direito da vida abundante, tivesse os direitos das promessas que Deus tem para você. Então agora que Jesus está revelando-se na sua vida, eu quero orar para que Deus venha iluminar a tua mente, se revelar para você, para que você entenda o importante tempo de mesa com Cristo, tempo de mesa com as pessoas, tempo de mesa é precioso. Esses dias aqui, meu filho não tem ido para a igreja, mas uma coisa que eu exigi dele, eu falei: eu quero todo dia a gente ter um tempo de mesa, comendo, batendo papo sobre o dia, conversando, planejando, colocando situações, porque a mesa é algo precioso que Deus preparou. Então eu queria que você entendesse isso, que Jesus te chama para a mesa dele hoje. Por isso que ele faz a ceia na mesa. Quem não participa do meu pão e do meu corpo não tem parte comigo. Existem pessoas que acham que é possível ser igreja longe da igreja. Tem membros pensando que é possível sobreviver fora do corpo. Você já conhece alguém aqui? Sim? Manda esse vídeo para essa pessoa. É impossível um membro, se eu amputar esse dedo aqui e colocar ele no gelo, ele pode ficar 12 horas, 24 horas, eu não sei, mas ele vai começar a pretejar, ele vai começar a apodrecer. E aqui o dedo vai sentir falta do dedo, o corpo, mas o corpo vai se regenerar e vai virar uma cicatriz, vai sentir falta. Você tem feito falta para a igreja do Senhor. A igreja ela vai se adaptando, se cicatrizando, mas quem precisa da igreja é você, porque a igreja vai ser quem Jesus vai vir buscar, um corpo unido. Não vai buscar membros separados que decidiram se autoapacentar através da internet. Deus te chama para a mesa hoje. Deixa essa palavra fluir no seu coração. Volta
Volta para a presença, porque na mesa Jesus quer se revelar para a tua vida. Em nome de Jesus, eu quero orar por você, para que você volte com intensidade para a mesa e que Deus abra teus olhos para você ver a proximidade que Jesus quer ter a partir de você e Ele. Amém? Quero te abençoar através dessa oração. Querido Pai, hoje nessa mesa aqui eu chamo o teu filho de volta, a tua filha de volta para a presença, para a comunhão, para a intimidade, para o partir do pão, para ver Cristo ressurreto sobre ela. Em nome de Jesus, meu Pai, traz essa vida, a compreensão, a vida de Deus, o poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus, que Deus te visite, te toque, te ilumine, esclareça a tua mente, te puxe para perto dele, que você seja conhecido não como filho de Deus só, mas como íntimo do Pai, íntimo de Deus. Em nome de Jesus, eu quero liberar esse decreto sobre a tua vida. Se você crê, concorda e confirma, coloque amém aí no seu comentário, diga amém. Eu quero ser próximo, eu quero ser íntimo de Deus. Esse é o desejo do seu coração? É? Então é o desejo do coração do Pai também. Deus abençoe teu dia. Curte, mande para alguém especial esse vídeo, compartilhe e vamos alcançando as vidas preciosas juntamente para o Senhor. Amém? Deus abençoe, graça e paz.